Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre continuidade para concluir o que nós começamos a falar na sexta-feira. E também vamos começar a falar sobre derivada. E eu acho que agora a gente vai conseguir avançar um pouquinho mais rápido, porque realmente limite é um pouquinho complicado, né? Mas agora eu acho que a gente vai conseguir andar um pouco mais de tranquilidade, eu espero. Então, só lembrando da aula passada, é uma função contínua num ponto x0 quando essas três condições aqui forem satisfeitas. Então, a primeira diz que o valor da função nesse ponto existe. Isso é a mesma coisa que dizer que a função está bem definida nesse ponto, o que é a mesma coisa que dizer que esse ponto está no domínio da função, ou seja, eu posso calcular a função naquele número. Bom dia. A segunda condição, o limite da função quando x tende a esse número x0, ele exista e seja finito. Então, se o limite der infinito num ponto, eu já sei que a função não é contínua ainda. E a terceira condição é que esses dois números, o valor da função, que é o f de x0, aqui, esse f de x0, e esse limite sejam iguais. Então, quando essas três condições forem satisfeitas, quer dizer que a função é f, a função f é contínua no ponto x0. Aqui fizemos uma discussão em que essa função do lado direito aqui do slide, ela não é contínua nesse ponto x0, porque, apesar de existirem tanto o limite quanto o valor da função, eles são coisas diferentes. Aí a função não vai ser contínua. Por outro lado, aqui na coluna do lado esquerdo, a função vai ser contínua no ponto, porque tanto o limite existe como o valor da função existe e eles são iguais. Nosso primeiro exemplo aqui foi a função constante, então a função constante ela é contínua em qualquer ponto do seu domínio. Depois vimos essa função degrau aqui, que eu lembrei o nome que eu estava tentando lembrar, quem tiver curiosidade. Isso daqui é uma função de Heaviside. Acho que é assim que escreve. Função de Heaviside, algo assim. Dá para procurar aqui quem tiver curioso. Tava faltando um i. Tem aqui na Wikipédia. São funções que, por incrível que pareça, têm uma utilidade muito grande, essas funções. Elas representam pulsos discretos, impulsos quadrados, e serve também a equações diferenciais para representar algumas coisas. Bom, faltou um i aqui, certo? Então essa função ela é contínua aqui na direita do 5 e é contínua à esquerda do 5 também. Mas ela não é contínua no ponto 5 aqui. Porque no ponto 5 vai quebrar a segunda exigência para que ela fosse contínua, né? Porque o limite aqui no 5 não vai existir devido ao fato dos limites laterais serem diferentes. Vimos aqui a função identidade, que é simplesmente essa daqui, circulada de amarelo em cima, do lado direito. G de x igual a x. Ela também é contínua em todos os pontos do domínio. E assim também, qualquer potência da forma x elevado a n também vai ser contínua, certo? X ao quadrado, x ao cubo, x elevado a qualquer número vai ser uma função contínua. E para demonstrar isso, tem que usar a definição lá, tá? Se quiser demonstrar isso diretamente. Bom dia. Aí aqui, algumas descontinuidades que estão como exemplo lá no calcular. Tem esse exemplo de cima da esquerda aqui, uma função
que tem uma descontinuidade que é um buraco. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, essa função f aqui, ela tem uma descontinuidade que é esse buraco aqui, tá? Chamada descontinuidade removível. Essa função B aqui, vamos chamar de G, tem uma descontinuidade que é uma descontinuidade do tipo salto. E essa função H aqui tem uma descontinuidade também do tipo removível, o que significa que eu poderia redefinir a função no único ponto, que seria esse aqui, onde tem esse buraco, para que ela passasse a ser uma função contínua. E, finalmente, essa função I aqui, ela vai ter uma descontinuidade do tipo infinito, porque os limites aqui, quando se estende a A, dá mais infinito. Então, vimos aqui um exemplo de descontinuidade removível, como é que ela pode aparecer. Parece, por exemplo, para essa função aqui, x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3. Porque ela não está definida no x igual a 3, que aqui daria uma divisão por zero. Mas ela é removível porque eu posso redefinir essa função inventando aqui uma função f barra que vai se reduzir a anterior nos outros pontos. Vai dar isso aqui nos pontos que não dão problema. Mas eu posso redefinir dizendo que ela é 6 no x igual a 3. E aí ela vai passar a ser contínua. Por quê? Porque o valor dela no 3 vai ser 6 por definição, né, por construção aqui embaixo. O limite quando x tende a 3 vai ser igual a 6. E eles são iguais. Então eu sempre posso fazer isso para, entre aspas, consertar uma função que tenha uma descontinuidade removível, que nem essa aqui. Posso redefinir ela no ponto que deu problema, simplesmente dizendo que bem aqui ela vale o valor do limite, né? Porque o limite é o próprio 6, né? Alguma dúvida aí, vocês podem falar. Isso aqui acho que foi uma pergunta acho que da Amanda, não lembro agora, perguntando se tinha algum exemplo disso na física. Eu dei um exemplo das barreiras de potencial que vocês vão estudar em física moderna. Aqui tem um exemplo de uma descontinuidade de cada tipo, de novo, né? Então essa função, só apagar isso aqui. Essa função h é um exemplo de uma descontinuidade removível, que eu poderia redefinir a função aqui nesse ponto problemático, simplesmente como sendo igual a 8, né? Que é o valor do limite, aqui quando x tende a 4. Já essa daqui não poderia ser consertada, digamos assim, fazendo isso, porque ela tem uma descontinuidade do tipo salto. Bom dia. Essa G aqui, G, H e aqui é F. Tem uma descontinuidade do tipo salto. E essa descontinuidade aqui da função f é do tipo infinito, ou seja, a função nem pode ser calculada aqui no x igual a 3. E os limites dão mais infinito e menos infinito. Certo? Isso aqui foi um exemplo que nós conversamos. Bom, então vamos às propriedades das funções contínuas. Só um instante. Tá. Essas propriedades aqui, elas facilitam muito para a gente, porque fazem com que a gente não precise ficar recorrendo a um monte de vezes para definição de função contínua. Não precisa. Bom, a gente tem a seguinte proposição aqui. Se f e g, num certo intervalo aqui,
Não precisa ser um intervalo, mas eu vou botar um intervalo, que é o que a gente está mais acostumado. Se f e g são contínuas no ponto x0, e esse ponto x0 tem que estar no domínio da função, então f mais g vai ser contínuo nesse mesmo ponto. F menos g vai ser contínua também nesse mesmo ponto. F vezes g também. If, F dividido por g, quando o g de x for diferente de zero, o g de x0 for diferente de zero, é contínua também. Tá? Então a gente tem essas 4 regras aqui que facilitam muito para a gente não ter que ficar demonstrando que uma função é contínua. E como é que a gente pode demonstrar essas regras? Vou dar apenas um exemplo aqui da primeira, porque as outras são muito semelhantes. Ó. Demonstração da propriedade I. Ó, então, como é que eu demonstro essa propriedade? Ó? Eu quero mostrar o seguinte, se f e g são contínuas num certo ponto x0, então f mais g vai ser contínua no ponto x0 também. Então, a gente tem uma hipótese e tem uma conclusão, né? Qual é a hipótese? A hipótese é f é contínua em x0 e a g também. Então, se a f é contínua em x0, isso significa que existe o f de x0, existe o limite da f de x quando x tende a x0 e eles são iguais. Certo? E a mesma coisa para g. Se a g é contínua, quer dizer que existe g de x0, existe o limite e eles são iguais. Tá? E qual é a tese, ou seja, qual é a conclusão? A conclusão é que f mais g é contínuo em x0. Como é que eu demonstro isso? Para demonstrar que uma função é contínua, vamos chamar o f mais g de h. Certo? Vamos chamar ele de h. Quando eu estou definindo assim, a gente usa essas 3 barras. Para dizer que o h está sendo definido como sendo f mais g. Então, como é que a gente demonstra isso? Tem que demonstrar as mesmas 3 coisas. Que existe o h de x0. Como é que a gente demonstra isso? Vamos fazer aqui. Primeiro tem que demonstrar que existe o h de x0. Mas isso é óbvio, por quê? Porque h de x0 é simplesmente f de x0 mais g de x0. Porque o h é f mais g. Então a primeira já foi. Depois tem que mostrar que existe o limite. Existe o limite de h de x
quando x tende a x0. E como é que eu mostro isso? Eu tento calcular simplesmente. Qual vai ser o limite de h de x quando x tende a x0? Vai ser o limite de f de x mais g de x quando x tende a x0. E aqui eu uso a propriedade do limite da soma, que diz que isso dá simplesmente o limite de f quando x tende a x0 mais o limite de g. Aí eu uso as hipóteses aqui, né? Essa hipótese e essa. Se existe esse limite de f de x, então eu posso calcular isso aqui. E se existe o limite da g, eu posso calcular esse, né? Aí pela terceira hipótese aqui de cada função, esse limite dá f de x0 no primeiro e g de x0 no segundo. Então mostramos que esse limite existe. E já demonstrou o item 3 aqui automaticamente. Por quê? Porque nós vimos que f de x0 mais g de x0 é h de x0. Então, em outras palavras, a soma de duas funções contínuas vai ser uma função contínua, certo? E é assim que se poderia demonstrar do jeito mais rápido, certo, pessoal? Basicamente é isso. Então a gente pode ver aqui alguns exemplos, ó, de como aplicar essas propriedades, por exemplo. Né? Nós vimos que são exemplos de funções contínuas essa daqui. Ó, a função constante, função identidade, todas as funções do tipo x elevado a n, né, que a gente chamou de PCN, e muitas outras, né? Vão ter, mas vamos começar com essas aqui. Então, aplicando as propriedades anteriores, a gente pode mostrar o seguinte, ó. Aplicando as propriedades, a gente pode mostrar, por exemplo, ó, essa função φ aqui, igual a 2 menos x mais x à quinta, menos x elevado a 200, ela é uma função contínua. Por quê? Porque eu estou somando a função constante, que é contínua, a função x, que é contínua, x à quinta, que é contínua, e menos x elevado a 200, que é contínua. Porque todas elas se encaixam nesses três tipos aqui. Então a conclusão é que a φ é contínua também, em qualquer ponto. E essa daqui agora? Essa função é contínua, digamos em x igual a zero. Aí eu tenho que ver o seguinte, o denominador aqui vale quanto? O denominador é x ao quadrado mais 1. Ele se anula em x igual a zero? Então vamos chamar isso de denominador. O denominador é x ao quadrado mais 1. E ele, nesse ponto onde eu estou perguntando, que é x igual a zero, vai dar 0 ao quadrado mais 1, que é 1. E, portanto, não deu zero. Como o denominador não se anulou, pela regra número 4 aqui, de V, a gente conclui que psi é contínua em x igual a zero. Certo? Então, como consequência,
besteira. Então, como consequência, qualquer função polinomial vai ser contínua, né? Porque, ó, se a constante é contínua, qualquer polinômio desse jeito aqui, ó, A0 mais A1x mais A2x ao quadrado, mais ANX elevado a N, qualquer polinômio, qualquer função polinomial é contínua. Por quê? Porque o A0 vai ser constante. Só tem operações permitidas aqui, operações que mantêm a continuidade, digamos assim, né? Aí aqui vai ter uma constante vezes a identidade, produto de funções contínuas é contínuo. A mesma coisa aqui, constante vezes x ao quadrado, produto de funções contínuas. E assim por diante, depois eu somo, que também mantém a continuidade, certo? Então, qualquer função polinomial é contínua. Outro exemplo, esse aqui seria o exemplo número 3, né? Exemplo 4. A função exponencial, por exemplo, é contínua. E elevado a x é contínua. Tá? Então, isso significa que para calcular qualquer limite dela, basta substituir. A função logaritmo natural é uma função contínua. Mas observe o seguinte. A função logaritmo, ela não é contínua no x igual a zero porque ela não está definida. Não existe log natural de zero. Tá? Ou dito de outra forma, o logaritmo natural ele tem uma descontinuidade infinita. Em x igual a zero. Certo? Também são contínuas as funções seno e cosseno. Então vejam funções mais elementares que a gente está acostumado, que nós revisamos lá na parte do pré-cálculo, são funções, todas elas contínuas. Então, quando a gente está lidando com esse tipo de função, a primeira coisa que a gente pensa é que ela é contínua, sim. A gente só tem que procurar se existe alguma descontinuidade. Por exemplo, exemplo aqui. Poderia ser um exercício depois. Determine as descontinuidades de. Aí poderia estar assim, letra A. X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 1. Quais são as descontinuidades aqui? Então, essas descontinuidades vão ser os pontos em que o denominador se anular, por exemplo. Nesse exemplo A vai ser isso. Solução. Então, as descontinuidades vão ser quando o denominador se anular. Exatamente. Que é 1 e menos 1. Então, os pontos de descontinuidade vão ser esses aqui.
quando x ao quadrado menos 1 for igual a zero, que é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 1, que significa x igual a mais ou menos 1. Então, as descontinuidades são menos 1 e 1. Essas são as únicas descontinuidades possíveis aqui dessa função real. São as únicas descontinuidades possíveis, certo? Até o momento. Se fosse a tangente agora, por exemplo, calcule exercício aqui. Se o número de descontinuidades possíveis são ilimitados. Depende da função. Tem funções que não vão ter nenhuma descontinuidade, como é o exemplo do seno, cosseno, logaritmo, exponencial. Não vai ter nenhuma descontinuidade de verdade. A gente viu agora um exemplo que vai ter duas descontinuidades. E existem funções que têm infinitas descontinuidades e que ela é descontínua em todos os pontos. Esse é um exemplo engraçado. É engraçado não, né? A gente não vai rir dele, mas é curioso. Olha, exemplo interessante aqui. Exemplo, uma função que não é contínua em nenhum ponto. Essa função aqui, f de R em R, que é definida desse jeito aqui. F de x igual 0, se x é racional, e 1, se x for irracional. Simples assim. Essa função aqui é descontínua em todos os números reais. Ela não tem nenhum único ponto em que ela seja contínua. É um exercício de análise real mostrar que ela não é contínua usando lá os épsilon e delta. Não tem nem como desenhar esse gráfico, né? Não tem como desenhar, porque para desenhar o gráfico a gente tem que fazer uma linha. Mas eu não posso fazer essa linha, porque a parte aqui dos números irracionais ia ficar em cima e dos racionais embaixo. Né? Dos irracionais aqui no 1 e dos racionais aqui no 0. Só que quando eu desenho a linha, eu estou supondo que essa linha é contínua, né? E essa aqui não é. Ela tem buracos. Então não tem nem como desenhar esse gráfico. Mas ele ia aparecer, se a gente fizesse uma bolinha em cada valor da função, ele ia aparecer com isso aqui. São sem graça, né? Chatinha. Ia aparecer com isso aqui. Mas na prática não tem nem como desenhar. Né? Uma função que tem infinitas descontinuidades. Curioso. E poderia ser qualquer número, na verdade, aqui no lugar do 0 e do 1. Poderia ser qualquer número aqui e aqui. Desde que eles sejam diferentes. Senão ia ser a função constante. Um outro exemplo de exercício aqui, ó. Encontre todas as descontinuidades da função tangente. Encontre todas as descontinuidades da função tangente. Como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, a gente sabe que a tangente
é igual à divisão entre o seno e o cosseno, né? Então, as descontinuidades vão acontecer justamente quando o denominador, que é o cosseno, for igual a zero, né? E para descobrir quando o cosseno é igual a zero, a gente pode usar o ciclo trigonométrico aqui. Se esse aqui é o eixo dos cossenos, e aqui é o eixo dos senos, então o cosseno vai dar zero bem aqui no π sobre 2 e bem aqui no 3π sobre 2. Ou seja, o cosseno vai ser zero quando x for igual a π sobre 2 mais ou menos π, né? Daqui para cá eu somei π, que é metade do círculo, ou eu poderia ter voltado também aqui, subtraído π, e aí se eu der uma volta, se eu der mais meia volta vai ser 2π, 3π, 4π, então vão ser todos os pontos dessa forma aqui, onde m é um número inteiro, pode ser positivo ou negativo. Esses aqui vão ser os pontos em que o cosseno vai se anular. E vão ser, portanto, os pontos onde a tangente vai ser descontínua. A gente pode ver isso no gráfico da tangente, que eu... Deixa eu só procurar aqui. Tá bem aqui, eu já fiz esse gráfico uma vez. Tá aqui. Gráfico da função tangente. Não sei se tem como copiar. Ah, tem como fazer isso aqui. Então essas descontinuidades vão estar justamente bem aqui. Ó. Bem aqui vai estar o π sobre 2. Aqui menos π sobre 2. E o que vai acontecer? Quando eu andar π, quando eu der um passo igual a mais π, eu vou chegar aqui no 3π sobre 2. Se eu andar mais π, vou chegar bem aqui no 5π sobre 2 e assim por diante. Ó. Então a descontinuidade ela vale π sobre 2 e qualquer valor desse se eu somar ou subtrair π. Então daqui para cá eu subtraí π e cheguei no menos π sobre 2. Se eu subtrair de novo, vou chegar aqui no menos 3π sobre 2 e assim por diante aqui. Menos 5π sobre 2, se eu subtrair π de novo. Essas subtrações aqui é o que significa o mais mπ, porque o m pode ser menos 2, menos 1, 0, 1, 2, qualquer número inteiro, certo? Então essas vão ser as descontinuidades aqui, vão ser assíntotas verticais. É meio difícil, né, de ver esse monte de vermelho. Mas eu estou ficando meio sem cor já aqui, sem opção de cor. Então vai ser mais ou menos assim a descontinuidade, ó. No caso aqui seria 7π sobre 2. E assim por diante aqui. Menos 7π sobre 2. Então veja que diferente do seno e do cosseno, a tangente é uma função que tem também infinitas descontinuidades. A gente diz que ela tem uma família ou uma sequência de descontinuidades que é dada por essa expressão bem aqui. São infinitas descontinuidades.
Na verdade, a parte que mais interessa do gráfico dela é essa daqui, ó. A parte que mais interessa do gráfico da tangente é esse aqui. Esse pedacinho, tá? Porque como o resto só se repete e é descontínuo, então a gente vai trabalhar só com esse pedaço aqui que vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Ó, bem aqui vai ser menos π sobre 2 e bem aqui que vai ser mais π sobre 2. Essa é a parte que vai nos interessar, vão ser descontinuidades. Então a gente pode sempre considerar a tangente assim, como sendo só isso aqui, definida nesse intervalo aberto porque não contém os extremos que são descontinuidades indo até o R. O resto é exatamente igual, na verdade, né? Porque é uma função periódica. Não vai se repetir. Porque lá na frente, quando ela andar um passo igual a π, o seno e o cosseno vão ter se repetido. A divisão entre eles vai ter se repetido. Não exatamente eles, mas a divisão entre eles vai se repetir. É isso. Alguma questão, pessoal, em relação ao que nós discutimos aqui nessa primeira parte? Não? Bom, se houver, fique à vontade, tá? Aqui eu vou precisar falar sobre uma coisa que vai ser um complemento em relação ao que nós vimos de funções. Tem uma pergunta? Valeu, obrigado, eu não tinha visto. Eu não sei se eu já respondi, já, né? Tá legal. Mas se houver outra coisa, se eu não tiver respondido 100%, fica à vontade aí para perguntar. Ou me questionar também, fica à vontade. Bom, composição de funções. Isso daqui é uma coisa que a gente vai precisar entender um pouquinho. Daqui a algumas aulas de cálculo, talvez na próxima já a gente já precise disso, de derivada. Então é bom falar logo aqui sobre isso. A composição de funções significa substituir uma função dentro da outra. Composição de funções significa substituir uma função dentro da outra. Ou seja, significa calcular o valor da função e depois usar esse valor que eu encontrei para enfiar dentro de outra função, basicamente. Certo? Então, por exemplo, aqui, vamos considerar aqui três conjuntos, A, B e C. Onde aqui vai ter 1, 2, 3, 4. Nesse aqui vai ter 0, 3, 8 e 15. E nesse conjunto C aqui vai ter menos 10, menos 7, menos 2 e 5. Então, daqui para cá vai ter uma função f de A em B, portanto. E daqui para cá vai ter uma função g, que vai ser, portanto, uma g de B em C. Então, ó, a f é uma função que sai do A e vai em direção ao B, é isso que significa essa notação usando essa seta. G é uma função que vai de B no conjunto C. E
E se eu sair do A e for direto para o C, o que é que acontece? Mas eu ainda não defini a função, então vamos devagar aqui. Aqui. Essa função f, ela leva o 1 aqui no 0, leva o 2 no 3, o 3 no 8 e o 4 no 15. E a função g leva o 0 no menos 10, o 3 no menos 7, o 8 no menos 2 e o 15 aqui no 5. Essas funções elas poderiam ter sido escritas usando uma regra, que poderia ser essa daqui. F de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x igual a g de y, vamos botar y, assim, igual a y menos 10. Certo? Agora, o que acontece se eu queimar as etapas aqui? O que acontece se eu queimar essa etapa do meio? E se eu fizer diretamente o 1 e direto aqui no 10, o 2 aqui no 7, no menos 7, o 3 vir aqui no menos 2 e o 4 vir aqui direto no 5. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu, sem ter que fazer esse cálculo intermediário aqui do meio, como é que eu saio do 1 e chego no menos 10? Como é que eu sei que vai dar menos 10? É porque eu estou fazendo uma composição de funções. Estou substituindo uma função dentro da outra. Quando eu pego um x aqui do conjunto A, x aqui no conjunto A, ele vira um certo y aqui no conjunto B, que vai ser igual a f de x, né? Só que f de x é x ao quadrado menos 1. Depois, eu levo esse B aqui no conjunto C, onde eu vou encontrar o g de y, ou seja, o g calculado em y. Só que y é f de x. Então, isso significa que g de y, na verdade, é g de y é, na verdade, g de f de x. Certo? Que significa que eu vou substituir o y aqui no g pelo f de x aqui. Então, isso fica x ao quadrado menos 1, que é o y aqui. Esse é o y. Menos 10, que já estava lá na fórmula da função g. E Professor, isso... Oi. o senhor pode explicar de novo como é que faz a montagem no caso de g e de y, que dá o f de x? É a parte de baixo ou de cima do desenho? É de baixo. Ah, tá bom. Posso sim. É que tá meio apertado mesmo isso aqui, né? Então, bom, a gente tem que entender o que está acontecendo para sair do A e chegar no C. Então, a gente vai passar pelo B para depois chegar no C aqui. Então, a função f, bem aqui, deixa eu fazer de amarelo. Bem aqui, a função f vai levar o x no f de x. E a função g vai pegar o que tiver aqui no conjunto B e vai transformar no g disso. Então, se o f de x for um y aqui eu vou calcular o g de y, certo? Só que y é f de x. Então, g de y é g de f de x.
Ou seja, é a função g calculada no número igual a f de x, certo? Então, isso é uma coisa. Agora, vamos entender o que significa isso aqui. Era isso que eu estava fazendo. O que significa calcular g de f de x? Significa substituir a variável da função g pelo valor do f de x, que é esse daqui. Então, esse g de f de x vai ser f de x aqui, no lugar do y, menos 10, tá? Esse daqui vai ser o y. E a fórmula do g é justamente y menos 10, né? Então, se eu substituo o y por f de x, fica f de x menos 10. Deu para entender agora? Entendeu? Pois é. Aí agora eu tenho que lembrar quem é o f de x da fórmula dele, que é x ao quadrado menos 1. Tudo bem, não precisa. Então fica x ao quadrado menos 1 menos 10, que é x ao quadrado menos 9. Então, se eu calcular x ao quadrado menos 9 para esses valores de x aqui, eu vou sair direto do A para o C. Quer ver? Então, se eu calcular direto aqui, x ao quadrado menos 9. Quando x é igual a 1, o que isso vai dar? 1 ao quadrado menos 9 vai dar 1 menos 9, que é menos 11, né? Fiz besteira. Menos 1 menos 10 é menos 11. Tem que saber somar, né? Já dá aula de matemática. Bom, então fica menos 10. Olha só. Exatamente o que a gente tem lá, né? Depois, se x igual a 2, fica 2 ao quadrado menos 11, que é 4 menos 11, que é menos 7. De novo, sair direto do 2 para o menos 7. E finalmente aqui, se x igual a 3, isso vai dar 3 ao quadrado menos 11, que é 9 menos 11, que é menos 2. Então eu saio aqui do x igual a 3 e chego aqui no menos 2, indo direto do A para o C. E finalmente, se x igual a 4, fica 4 ao quadrado menos 11, que é 16 menos 11, que é 5. Eu chego aqui. Deu para entender, pessoal, esse exemplo aí? A composição de funções é uma maneira de substituir uma função dentro da outra, como eu escrevi lá em cima. Então, aqui, qual é a composição que está envolvida? É a G, parece, e é muito útil. É a G que está tendo a F sendo substituída dentro dela, ou seja, estou substituindo a F dentro da G. E aí, como aqui ficou G de F de X, né? Nessa ordem, sim, a gente chama isso de G composta com F. Certo? G composta com F. E a gente representa isso desse jeito aqui, ó. G, bola F, é uma bolinha vazia, calculada em X. Então, essa daqui é a função composta. G composta com F. É uma bolinha vazia aqui no meio, não é um ponto. Se eu fizer isso aqui, é uma vezes a outra, tá? A composição é essa bolinha vazia, certo? Deu para entender esse primeiro exemplo? Alguém quer perguntar em relação a esse primeiro exemplo?
Não, fiquem à vontade, tá? Então vamos ver aqui mais um exemplo, exemplo 2. Para a gente não ficar muito restrito a esses desenhos, que a gente usa mesmo só para estimular nossa imaginação, essas setinhas, vamos ver aqui outros exemplos. Ó, exemplo 2. Então vamos supor agora duas funções de R em R. G bola F. Pode ser. Pode ser G bola F. Ou G composta com F mesmo. Tem gente que lê Goff também. E o contrário lê Fog. Pode ser. Então vamos ver aqui dois exemplos de duas funções F e G. Quando for duas funções definidas no mesmo conjunto, indo no outro mesmo conjunto, a gente pode... Não precisa escrever assim, ó. F de R em R e G de R em R. Não precisa escrever assim. A gente pode escrever desse jeito aqui. F, G de R em R. Significa duas funções de R em R, onde f de x igual a e elevado a x e g de x igual a x à quinta. Certo? Vamos calcular a composição dessas duas funções aqui. Letra A. Encontre G composta com F. Como é que eu faço isso? Simples. G composta com F, calculada num certo x, vai ser G de F de x. Então, se a G é x à quinta, eu substituo x por F de x. A regra é essa, tá? Eu substituo o x aqui da G, ou o y, ou a letra que tiver na G, a variável da G, aqui, nesse caso é x, eu vou substituir por f de x, certo? Então, eu vou substituir esse x da f, que é a sua variável, vou substituir a variável da função x pelo valor da função f. Então, isso fica f de x no lugar do x elevado à quinta, que é e elevado a x elevado à quinta, que é e elevado a 5x. Então, vejam que e elevado a um número vezes x, na verdade, é uma composição entre a exponencial e uma potência, certo? Quando eu tenho assim, e elevado a um certo número vezes x, isso é uma composição entre a exponencial sem esse número e uma potência x elevado a lambda. É uma potência de uma exponencial. É isso que é uma composição de funções, é eu aplicar uma função depois a outra. Alguma pergunta, pessoal? Realmente ficou clara essa letra A aí? Deu para entender? Professor, pode explicar de novo? É que eu tô me confundindo muito, tipo, como é que se coloca uma função dentro da outra, digamos assim. Pois é. É confuso mesmo. Por isso que eu estou perguntando. Vamos imaginar de outra forma aqui. F de x igual a e elevado a x e g de quadrado igual a quadrado elevado a quinta. Pois é, eu entendo. Se o quadrado for f de x, tu vai ter uma função composta aqui. Porque tu vai ter o g
de f de x. Então isso vai ser, substituindo o quadrado por f de x, fica f de x aqui. Só que o f de x eu tenho uma expressão para ele, que é essa. Então, g de f de x fica e elevado a x elevado a quinta. Então, eu estou substituindo na variável da g, que é o quadrado, eu estou substituindo a função f. É isso que eu quis dizer de um jeito mais coloquial, assim, de que eu estou substituindo a f dentro da g. Porque eu estou substituindo a f no argumento aqui na variável da função g. Ah, sim, compreendi. Professor, no caso, tipo, quando a gente substitui uma função, ela fica entre parênteses, né? É. Aí, no caso daquela função anterior, quando o senhor colocou lá do primeiro exemplo, tipo, o senhor considerou x menos 1 menos 9. Aí o senhor não fez a multiplicação do x ao quadrado menos 1 por menos 10. Não, mas não era multiplicado. A Não é função aqui preciso, aí... né? Não é que não seja preciso, aqui não pode. Não é assim. É porque a g é y menos 10. Eu substituí o y pelo f de x, que é x ao quadrado menos 1. Ah, sim, compreendi. O que eu poderia ter feito aqui era o outro exemplo que faltou, que é f composta com g. Já ia chegar nisso. Mas vamos ver. Ó, tem uma f aqui, né? F de x igual a x ao quadrado menos 1. E tem uma g de x, que é x menos 10. Tem essas duas. Aí a gente encontrou aqui a GOF, né? A g composta com f, que é g de f de x. Então, para essa, eu substituo o f de x no lugar desse x aqui. Então, fica f de x aqui, menos 10. Certo? É porque a gente se acostuma muito com o x, na verdade, esse que é o problema. Mas essa função g, ela pode ser escrita de qualquer uma dessas formas aqui, ó. G de psi é psi menos 10. G de uma criança é igual a uma criança menos 10. Certo? Deixa eu ver. G de uma árvore é igual a uma árvore menos 10. Porque a gente se acostuma muito com o x, mas na verdade o que tem na função é só uma regra. Pegue o número que está entre parênteses e subtraia 10. Pegue esse número e subtraia 10. Então, se esse número for f de x, eu vou pegar o f de x e vou subtrair 10. Entendeu? É uma regra, uma função é só uma regra. O x não existe. Isso que eu estou tentando dizer. O x é uma variável, ele não existe. Ele está aí apenas para representar a possibilidade de uma operação que eu posso fazer, se eu quiser. Que é substituir um número e subtrair 10. E nesse caso, se o número for f de x, eu substituo. F de x é x ao quadrado menos 1. E o menos 10 já estava lá. Aí fica x ao quadrado menos 11. Esse é o GOF, mas só que tem o FOG também. O F composta com G. Aí como é que eu sei como encontrar isso? É só manter a ordem. Ó. Aqui o G estava primeiro e o F estava em segundo. Então aqui também vai manter. O G fica em primeiro e o F fica em segundo. Então se bem aqui o F está em primeiro e o G está em segundo, então eu vou calcular o F em G de x. Então agora eu vou substituir na... pode ser. A gente usa x porque é mais fácil, né?
mais fácil usar o alfabeto, que não vai confundir com o número. Não precisa fazer um hieroglifo, né? Que nem eu fiz aí, hieroglifos. Não precisa, porque depois do alfabeto latino, simplificou muito a comunicação. Que é o que a gente usa, né? ABCD. Mas poderia, assim, em princípio, ser qualquer símbolo, por mais estranho que a gente... Eu tô brincando, mas eu sei que é muito estranho isso. Constantes? Como assim constantes? Pois é, a gente também usa a letra π para representar um número, mas poderia não ser também, né? Inclusive, em física de partículas, o π também representa uma partícula lá que não tem nada a ver com circunferência. Eu não sei qual é. Acho que é muon, sei lá. Não sei agora. Poderia ser o que eu quisesse, na verdade. Ou o que vocês queiram. É importante entender o que significa uma variável, né? Uma variável é como se fosse um lugar apenas, onde eu vou substituir alguma coisa. Então aqui, no lugar da variável do f, eu vou colocar g de x. E esse lugar é esse, onde aparece o x da f. Então, coloca símbolo do comunismo. Isso é difícil de desenhar. Eu não sei para que lado é a foice e o martelo. É algo assim, né? Horrível. Deixa eu ver. Assim. E aqui o martelo assim. Acertei? Bandeira da Angola. Eu não sei quais são as cores da bandeira da Angola. Mas tudo bem, a gente está divagando aqui. Então na F eu substituo g de x. E aí fica g de x ao quadrado menos 1. Porque essa é a regra da F. A F transforma alguma coisa em alguma coisa ao quadrado menos 1. Se essa alguma coisa for o g, fica g ao quadrado menos 1. E aí eu substituo o valor da g, que é x menos 10. Então fica x menos 10 ao quadrado menos 1, que é x ao quadrado menos 20x mais 100 menos 1. Então a FOG, a f composta com g, fica x ao quadrado menos 20x mais 99. Então ó, pode ser muito diferente. A f composta com a g pode ser muito diferente da g composta com a f. Certo? Deu para entender agora a diferença? Não sei se eu esclareci alguma coisa com essa brincadeira dos desenhos aqui do lado ou se piorou a situação. Vocês me dizem. Também pode ser qualquer coisa. Porque a gente se acostuma com F e com G, né? Mas por que F? Por que G? A gente usa F só porque função começa com F, na verdade. E é uma função, então começa com F, só isso. Não tem motivo. E também usam muito Φ, por quê? Porque Φ é o F do alfabeto grego, né? Φ foi a letra que deu origem ao nosso F. Ó. Se for escrever muito, vai ficar parecido. É isso. Então, nesse nosso exemplo aqui, nesse segundo exemplo, em que a f é uma exponencial e a g é um x à quinta, a gente calculou f composta com a g aqui, né? G é x à quinta. Qual seria agora f composta com a g? Seria agora f de g de x. Então, seria a f é a exponencial. Só que agora não é mais x, é g de x. Então, é e elevado a g de x, que vai ser e elevado a x à quinta. Então, essa daqui vai ser a f composta com a g.
Certo, pessoal? Deu para entender até aqui? Muito bem. Vamos ver outros exemplos aqui. Olha que interessante. Se a f for seno de x, no caso, a f é uma função real, né? A gente viu, uma função contínua de R em R. Se f de x for seno x. Agora, e se for uma g aqui, de menos 1, 1, menos 1 e 1, em, na verdade, 0 e 1, vai ser o valor, dada por g de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Vai dar quanto essa composição? Vamos supor que aqui está só na parte positiva. Vamos esquecer os problemas de números negativos por enquanto. Determine, letra A, G composta com F. E letra B, F composta com a G. Então, olha o que vai acontecer. Quando eu fizer G composta com F, eu tenho que sempre calcular isso num X, né? Então, fica G de F de X. E G de F de X vai ser substituir a variável da G. Eu sempre vou colocar isso que está dentro no lugar do X. Então, fica a raiz quadrada de 1 menos, no lugar do X eu boto F de X. Só que lá ele está ao quadrado. E aí eu uso a expressão do F de X, que é seno. Não é? Então, fica a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Só que pela identidade lá fundamental da trigonometria, isso dá cosseno ao quadrado de x. Né? Então, fica raiz quadrada do quadrado dá o módulo. Módulo do cosseno de x. Se eu tivesse restrito aqui em cima só para, digamos assim, de 0 até π sobre 2, aí o cosseno vai ser positivo e essa raiz dá apenas cosseno. Então, olha só que interessante. A função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado composta com o seno dá o cosseno. Porque se eu substituir aqui x por seno x, dá uma identidade trigonométrica que dá cosseno. É interessante isso, né? Agora, f composta com a g dá o quê? Ó, se eu pegar f composta com a g calculada num certo x, só um segundo. Isso é f de g de x. Então, agora vai ser o contrário. Eu vou substituir dentro da f de x, ou seja, no lugar do x da f de x aqui, vou substituir a g. Então, fica seno de g de x agora. E a g de x é 1 menos raiz de x ao quadrado. Então, raiz de 1 menos x quadrado. Então, f composta com a g de x fica o seno da raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, vejam que existe uma grande diferença, na verdade, né? Entre f composta com a g e g composta com a f. Pessoal, é natural que muitos de vocês estejam estranhando isso aqui.
porque só esse assunto já é o suficiente para a gente ficar falando umas 2 semanas. Se a gente fosse entrar em todos os detalhes sobre tipos de funções, injetora, sobrejetora, bijetora, inversa à direita, inversa à esquerda, a relação disso com a composição, o que isso tem a ver, daria um bom exercício. Alguns livros de ensino médio ainda falam disso. Alguns, não são mais tantos assim, eu acho. Não era tanto quanto os livros mais antigos. Se alguém tiver mais curiosidade sobre composição de função, tem mais sobre isso naquele livro que eu indiquei, o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 1. Lá no final do volume 1 tem mais sobre isso. Mas aí, se você tiver curiosidade, estiver muito ocupado, talvez seja melhor deixar para outra hora, que lá está um pouco extenso. Se for seguir minha dica de leitura, né? Mas para a nossa disciplina, eu acho que vai ser suficiente, por enquanto, o que eu já falei até agora. Tá? Então, por enquanto, alguma dúvida em relação a isso? Eu posso fazer mais um exemplo, se vocês quiserem. Tá tranquilo, mas quanto mais exemplo, é melhor. Uhum. Ah, olha, pensei no exemplo. Pensei no exemplo aqui. Não, ainda é isso aqui, ainda não. Um exemplo esclarecedor, talvez. Ó, vamos considerar agora deixa eu só fazer uma continha aqui rapidinho. Tá. Eu vou considerar aqui uma F. Essa cor tá invisível. Vou considerar aqui uma F de x igual meio y. Aliás, assim fica mais fácil. Y mais 3 sobre 2. E uma G de x igual a 2x menos 3. Certo? Calcule G composta com F e calcule F composta com G. Vamos resolver. Então, deixa eu só ler aqui. Aquele Y na F de X. Né? Valeu. Aqui não é Y não, aqui é X. Peraí, deixa eu só fazer de branco aqui, senão pode ter alguém com toque assistindo que vai fazer a pessoa sofrer. Então, G composta com F no X. Esse exemplo aqui é interessante. Vamos ver o que vai dar aqui, que dá um resultado interessante. G composta com F vai ser a G calculada em F de X. Então, eu vou substituir no lugar do X aqui, da G, ó, fica assim, 2 vezes alguma coisa, menos 3, onde essa alguma coisa é o F de X que eu vou substituir. E o F de X é aquilo ali, né? X mais 3 sobre 2. Né? Então, isso fica, corta 2 com 2 aqui, fica x mais 3, menos 3 igual a x.
Olha só. Mas o que é isso daqui? É a função identidade. Então, G composta com a F é igual a identidade. Vamos ver agora qual é a F composta com a G. F composta com G vai ser assim. F composta com a G de X é igual a F de G de X, que vai ser alguma coisa eu vou substituir pelo X lá mais 3 sobre 2, onde essa alguma coisa é a G. Né? E esse G é 2x menos 3, então fica 2x menos 3 no lugar da G lá, mais o 3 que já estava, dividido por 2. Então isso fica 2x sobre 2, que é igual a x. Olha só, deu a mesma coisa. Então vejam que F composta com a G também deu a identidade. Ou seja, F composta com a G é igual a G composta com a F, que é igual a identidade. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, quando a composição entre as duas, em qualquer ordem da identidade, isso significa que a F e a G são funções inversas uma da outra. F e G são funções inversas uma da outra. Certo? Isso é importante. E olha que curioso acontece quando as funções elas são a inversa uma da outra. Deixa eu mostrar aqui um gráfico. Deixa eu copiar isso aqui mesmo. Acho que a derivada vai ficar para a próxima aula. Porque eu não posso deixar isso aqui sem falar. Então a gente tem duas funções aqui, a 2x menos 3 e o x mais 3 sobre 2. E vamos ter aqui também a função identidade. Vamos colocar aqui de menos 6 a 6. 12. Tá assim. Rapidinho, pessoal. Já vai sair aqui do forno. Né? Só que faltou tirar isso aqui. E isso aqui também. Quase lá. Quero mostrar uma coisa aqui. Tá aí, tá melhor assim, né? Mais ou menos, né? Tá. Olha só, pessoal. Esse gráfico aqui, a função azul, ela é a 2x menos 3. Vamos copiar isso aqui lá para o nosso slide, rapidinho. Abri isso aqui sem querer.
Olha só. A função azul é a 2x menos 3. Essa função azul aqui foi essa que eu chamei de f? Não, g. Então, essa função azul aqui é a g de x, que é 2x menos 3. 2x menos 3. E a função vermelha aqui é a f. Então, essa vermelha é a f de x igual a x mais 3 sobre 2. E essa função tracejada de verde no meio aí é a identidade, que é dada por identidade de x igual a x, simplesmente. Certo? Então, a composição dessa g com essa f e a composição da f com a g dá identidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque elas são a inversa uma da outra. E quando uma função é a inversa de outra, os gráficos dela têm esse aspecto aí. Eles são espelhados em relação à diagonal do eixo dos quadrantes ímpares, que é dada pela função identidade, que é a composição das duas. Falei muita coisa, né? Eu acho que tem que ajeitar esse desenho para ficar proporcional, senão vai ficar estranho. Então, um segundo só. Aqui, 0 a 6. 0 a 6 também. Aí, agora ficou melhor de ver. Agora está mais proporcional. Eu sei que eu devia ter feito isso antes da aula, na verdade, né? Mas eu não tinha pensado em falar disso aqui hoje. Por isso que estou improvisando aqui. Então, isso aqui fica como legenda. Então, vejam, pessoal, aqui vou explicar uma coisa de cada vez. Primeira coisa, a função identidade, ela é isso aqui. X, simplesmente, né? Essa função, ela dá a diagonal. Essa diagonal aqui. Se eu fizer um plano cartesiano assim, a função identidade, ela dá a diagonal aqui desses quadrantes que são os ímpares, que é isso. Certo? Tá? Aí a gente tem a função f de vermelho e a função g de azul. Como a f e a g são inversas uma da outra, f e g são inversas uma da outra. Como elas são inversas uma da outra, a composição entre elas dá identidade. Então, f composta com g dá identidade, g composta com f dá identidade também. Certo? Como elas são inversas uma da outra, o gráfico delas vai estar sempre espelhado em relação a essa diagonal. Então, é como se bem aqui nesse tracejado tivesse um espelho. Imaginem isso. Aqui nesse tracejado tem um espelho. Se eu partir da F para chegar na G, eu tenho que encontrar o reflexo dela nesse espelho. Então, se eu partir aqui da F, que é a vermelha, se eu quiser encontrar a G, eu tenho que encontrar o reflexo dela em relação a esse espelho, que é essa diagonal. E, de fato, é essa curva azul. Agora que eu fiz um gráfico proporcional, né, em escala, fica melhor de ver. Ó, só certinho aqui, o mesmo tamanho, é um espelhado em relação ao outro. E a mesma coisa para o G. O G é espelhado em relação ao F. Então, a maneira da gente dizer que uma função é inversa da outra é essa daqui, ó.
a g é igual a f a menos 1. E a f é igual a g a menos 1. Então, isso daqui significa que a g é a inversa da f, e isso daqui significa que a f é a inversa da g. Eu vou falar mais e melhor ainda sobre esse assunto aqui, porque a gente não pode... Isso é muito importante, a gente não pode falar isso só assim corrido. Mas alguém quer perguntar sobre o que eu falei até agora? Não? Alguém entendeu? Na verdade, como dizia meu professor. Então eu dei uma primeira ideia aqui sobre o que significa uma função ser a inversa da outra. Tá bom, valeu. Mas a gente Eu viu aí. entendi, sim. Acho que o senhor poderia falar mais sobre a parte da composição mesmo, sem ser a inversa. Talvez dê uma... Fique um pouco confuso ver as duas, entendeu? Fala mais da composta. Eu acho, né? Uhum. É uma boa ideia. Mas aqui eu dei só uma primeira ideia do que seria essa função inversa uma da outra, justamente para usar como exemplo aqui de composição. Que basicamente o que eu quis dizer foi o seguinte. Bom, eu vou falar só mais um pouco aqui, só para fechar a ideia, porque agora também não dá para mudar muito de assunto, mas foi uma excelente ideia sua. Inclusive, isso aí é bem bonito, né? É interessante demais. Deve ser bonito um seno inverso, né? Uhum. Aí tem uma limitação, mas dá para ver uma parte também. Então, basicamente, ó, a gente tem uma g de x aqui, igual a 2x menos 3. E a gente encontrou uma inversa para essa função, que é uma g a menos 1, que é justamente a f, dada por x mais 3 sobre 2. E aí o que eu comentei foi o seguinte, quando a gente faz a composição de uma função com a sua inversa, dá a identidade. Quando a gente faz a composição da inversa com a função, também dá a identidade. E o que eu quero que vocês percebam é que, na verdade, isso daqui é uma álgebra, certo? Por que uma álgebra? Porque isso mostra que a composição de funções é uma operação que, às vezes, tem uma inversa. Ou seja, do mesmo modo que eu multiplico x, que eu multiplico 5 por 1 sobre 5 e dá 1, da mesma forma eu posso fazer uma função, posso definir um produto, que é a composição, e uma inversão, que é a inversão de funções, que dá 1, que é a identidade das funções. Então, a composição de funções e a inversão, elas transformam um conjunto de funções numa espécie de conjunto de números. No sentido de que existem operações parecidas. Da mesma forma que eu posso fazer uma operação produto entre números, que eu posso inverter um número e dar identidade, eu também posso inverter uma função e dar a identidade. O 1 é a identidade dos números, certo? É a unidade. E aqui a identidade é a unidade da composição. Então existe uma espécie de álgebra aqui nas funções. E a composição é como se fosse um produto pensando de um jeito abstrato. Não é a multiplicação do f de x pelo g de x, mas é um produto no sentido abstrato. Certo? Então isso é interessante. Então eu queria apenas usar isso como exemplo. E aí
aqui a gente pode falar de algumas outras funções inversas também. Mas vamos deixar para falar um pouco mais sobre função inversa, seguindo a dica do nosso amigo. E outra aula. Vamos voltar aqui para a composição de funções. Vamos ver mais exemplos. E, professor, Ah, eu pensei no exemplo prático aqui das funções compostas. Se eu falo, se faz sentido, tipo, imaginar que tem uma função que vai dar o número de carros, por exemplo, de uma cidade em função do número de pessoas, e uma outra função que vai dar o número de família em função dos números de carros. A composta seria uma função que dá um número de famílias diretamente, tipo, a partir do número de pessoas. A gente não precisa pensar no número de carros. Seria tipo isso, a composição de funções? Tipo, tu chega no resultado sem ter que passar por um. Tipo, vai direto de um ao outro. Ensinei esse exemplo aí. Dá para imaginar no exemplo assim? Espero não ter confundido tanto. eu acho que sim, eu acho que faz muito sentido. Estou tentando entender, mas eu achei bacana. É bacana, é mais ou menos isso. Ao mesmo tempo que chegar num resultado sem passar pelo caminho, também é perceber que existe um caminho também. No sentido de que quando eu escrevo e elevado a 6x, é perceber que existe uma composição de funções aqui também. E, na verdade, é perceber essas duas coisas, eu acho. Tanto perceber que eu posso calcular isso aqui direto, mas, ao mesmo tempo, eu posso ver isso como uma composição de duas outras coisas. Na verdade, acho que isso vai mais nos interessar aqui. Mas achei muito interessante seu exemplo. É mais ou menos isso mesmo. Não consigo traduzir isso aqui. É... vamos ver o exemplo do Lucas aqui. Tá, então é um exemplo bastante elitista, mas tudo bem, vamos lá. Ele está dizendo que toda a família tem 2 carros. Ó, então o carro Desculpa aí, na minha casa tem, né? Na minha não tem, não. Mas tudo bem. Nenhum. Eu tenho uma bicicleta, eu gosto da minha bicicleta. Então, o número de carros em função do número de pessoas é igual a 4 vezes o número de pessoas. Supondo que cada carro tenha 4 pessoas. Então, isso daqui seria uma função f. As pessoas seriam uma variável x. Então, a gente teria uma f de x que é igual a 4x. Aí a outra função, só carro de mão, né? Famílias de Beverly Hills. Bom, tem coletivo, boa ideia. Poderia ser assim, né? O ônibus, em função do número de pessoas, né? É igual a 3, que só tem 3 ônibus em Belém, né? Falta ônibus. E o número de famílias em cada ônibus, que é igual aproximadamente a 7.695 famílias em cada ônibus, a cada segundo, né? Seria mais perto da nossa realidade, mas vamos ficar aqui no exemplo dele. Então, cada carro tem 4 pessoas, então a função carro em função do número de pessoas seria 4x. Aí, cada família tem 2 carros, né? Então, o número de famílias
Na verdade, acho que seria x sobre 2 aqui. Seria pessoas dividido por 4 no carro aí, né? Acho que seria isso. Pessoas dividido por 4. Que a cada 4 pessoas vai ter um carro. E a G agora, né, que vai ser famílias em função do número de carros. Queria muito saber escrever. Ai, ai. Vamos lá, famílias em função do número de carros. Seria x sobre 2, né? Porque para cada carro, cada 2 carros vai ter uma família. Então, se a função famílias agora for uma g, e o número de carros agora for um y, não for um x, a variável x, o g de x agora vai ser x sobre 2. Então, a tua ideia era o número de famílias em função do número de pessoas, né? Deixa eu apagar essa besteira que eu escrevi aqui. Tá atrapalhando. Então, se a gente... Essa ideia, eu acho, do exemplo do nosso amigo Lucas, é o seguinte. Se a gente calcular agora que a gente tem essas duas funções, né? No caso, f de x igual a x sobre 4, g de x igual a x sobre 2. Né? Então, nessa situação aqui, abstraindo aqui, né? Nessa situação em que cada 4 pessoas tem um carro e cada família tem 2 carros, então o número de famílias em função do número de pessoas seria o g de f de x, o g composto com f, que é o g de f de x, seria o número de famílias em função do número de pessoas. Né? Interessante, né? Um exemplo para a gente pensar assim, prático, né? Então, qual seria o g de f de x? Eu calculo agora usando o que eu aprendi de composição de funções. Eu substituo, no lugar do x lá do g de x, eu substituo por f de x. Então, seria f de x lá em cima, dividido por 2. Então, fica x sobre 4 sobre 2, que é x sobre 8. Ou seja, cada 8 pessoas vai ter uma família. Então, nessa cidade aqui, do exemplo do nosso amigo Lucas aqui, nessa cidade, cada 8 pessoas vai formar uma família. Né? Então, cada 4 pessoas aqui vai ter um carro, e cada família vai ter 2 carros, então vai ter 8 pessoas numa família. E eu posso traduzir isso, que é muito fácil de entender através de um desenho, eu posso traduzir isso através da linguagem da composição de funções. Né? Porque a pessoa vai entrar no carro e o carro vai entrar na casa aqui, que vai compor uma família de 8 pessoas. Interessante. Interessante, né? Valeu aí pelo exemplo. Aí, o que vai aparecer aqui com uma certa frequência, quando a gente precisar lá em uma regra de derivação, vai ser entender mais ou menos isso aqui, ó. Entender que quando eu escrevo seno, por exemplo, de 5x, existe uma composição de funções aqui entre a função seno de x e a função 5x, certo? Então, eu poderia chamar a função seno de uma f e a função 5x de uma g. Aliás, melhor trocar aqui para ficar mais parecido com o que a gente já tem feito, né?
e que, na verdade, o seno de 5x é o seno de f de x. E, portanto, sendo o seno uma função g, isso é um g de f de x. Certo? Então, o que a gente vai precisar muito aqui, estudando cálculo, é entender o seguinte, ó. Quando eu tenho seno de uma coisa que não é só x, é outra coisa, eu tenho uma composição de funções aqui, em que essa parte de dentro do seno, que é chamada de argumento da função, esse argumento é ele mesmo uma outra função, nesse caso, 5x. Então, se fosse, por exemplo, agora o seno de 7x ao cubo menos π sobre 4, qual seria a composição de funções agora? Né? Agora eu teria uma f de x que é 7x ao cubo menos π sobre 4, e esse seno seria o seno desse f de x. Ou seja, seria g composta com f, sendo g ainda o seno. Tá dando para entender esse exemplo aqui, pessoal? É importante. Se alguém não tiver entendido, pode explicar a sua dúvida especificamente, aí eu posso tentar buscar uma outra explicação. Eu fiz errado? Foi isso? Não, tu fez o inverso. Tu fez o processo contrário, entendeu? Saiu da composição e voltou para as duas funções. Ah, entendi. Pensado dessa forma. Realmente faz sentido. Sim. É porque, na verdade, o que eu vou perguntar depois é: derive esse seno aqui e derive esse. Aí lá não vai estar dizendo, olha, tem uma composição de funções, mas a gente que tem que enxergar isso, né? Porque o seno é como se fosse uma espécie de máquina aqui. Não vou conseguir desenhar uma máquina. Bom, o seno é uma espécie de máquina aqui, né? Em que entra alguma coisa aqui, entra um x e sai um seno de x transformado. Então a composição de funções é como se tivesse uma outra máquina lá na frente. Ó. Né? O seno de x é como se fosse uma máquina aqui. Em que vai uma linha de montagem, que entra um x aqui e sai um seno de x aqui. Certo? A composição de funções, nesse caso aqui do seno de alguma coisa, seria eu botar outra máquina nessa linha de montagem, que vai pegar o x e vai transformar ele, por exemplo, aqui num 7x ao cubo menos alguma coisa. E é esse 7x ao cubo menos π sobre 4 que vai entrar na máquina do seno de x. Certo? Então aqui vai ter uma certa função f que vai fazer isso com x. Depois ele vai entrar na função seno e o que vai sair não é mais o seno de x, mas sim o seno de 7x ao cubo menos π sobre 4. Então isso é a composição. Aqui está g, aqui está f. A f vai de um conjunto A num conjunto B, e a G vai do conjunto B no conjunto C. Então a G composta com F vai de onde o F começa aonde o G termina. Vai de A em C. Esses vão ser os exemplos que vão mais nos interessar, esse tipo de coisa.
entender o seno de alguma coisa dentro. Então, enxergar esse argumento dentro do seno como sendo uma função. Esse argumento dentro do seno é uma função. Isso aqui é uma outra função. Certo? Foi um pouquinho mais confuso hoje? Vocês acharam? Não é sempre que a gente consegue enfim, encontrar os melhores exemplos, explicar da melhor forma, mas eu tentei aqui. Espero que assistindo de novo ou pegando um livro, vocês consigam ter uma ideia melhor. Ou se de repente vocês acharem melhor, eu posso falar de novo disso aqui outro dia, procurar uma outra abordagem. Ou deu para entender? Vocês estão um pouco calados aí? Nós vamos precisar disso quando estudar a regra da cadeia e quando estudar a mudança de variável na integral. Aliás, toda mudança de variável é uma composição de funções. Não sei se vocês já perceberam isso. Porque eu dizer que o argumento aqui do seno é uma f de x é a mesma coisa que eu dizer que é uma outra variável u. É a mesma coisa que eu dizer que isso daqui é u. Certo? Então, composição de função é a mesma coisa que... É verdade. Mudança de variável e composição de função é a mesma coisa. Seria ótimo se a gente pudesse ficar um mês só estudando isso aqui. Um mês não, talvez uma semana. Daria para estudar muita coisa. Mas enfim, eu vou diluir então essa discussão ao longo de quando for necessário. Beleza? Então é isso. Com isso a gente conclui aqui a continuidade. Falamos também sobre composição de funções, um pouquinho sobre função inversa. Na próxima, na quarta-feira, eu vou falar sobre derivada. E aí a gente vai estudar depois as derivadas da função composta. E aí eu falo de novo sobre composição de funções. Vamos estudar de novo, vamos estudar a derivada da função inversa. E aí eu falo um pouquinho sobre função inversa também. E assim a gente vai avançando. Alguma questão, pessoal, sobre hoje? Não, nenhum. Só assistir novamente, com mais detalhe. Beleza. Mas valeu, professor, pela aula. Tá bom. Então, é isso. Se não há mais... Então, sobre a lista de exercício, alguém quer perguntar alguma coisa? Também não? Então tá bom. Amanhã à noite eu não vou poder responder dúvidas. Porque da última vez veio umas 10 pessoas falar comigo ao mesmo tempo e eu não consegui. Fiquei até meia-noite, por isso que eu não tinha botado o horário até meia-noite, porque eu sabia que isso ia acontecer. Então, amanhã à noite eu não vou responder dúvidas. Eu vi que umas pessoas falaram comigo ontem à noite, eu vou responder daqui a pouco. Então, hoje, o dia inteiro, eu posso responder. Amanhã de manhã, de tarde. Mas de noite não, porque vai ficar em cima da hora de entregar. Já foi mais de uma semana para fazer. Tá bom, pessoal? Mas valeu aí por vocês que participaram hoje. Bom almoço para vocês e até a próxima aula na quarta-feira. Tá bom.